Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero perguntar para vocês se vocês acham que eu estaria aqui se não fosse vocês estarem aí observando. Pois é uma pergunta interessante, porque eu vou mostrar hoje para vocês aqui no canal uma coisa que talvez vocês já conheçam. Se vocês não conhecem ainda, vocês vão gostar muito, porque é muito interessante. É o experimento da fenda dupla, que mostra como as partículas resolvem agir de forma diferente pelo simples fato de estarem sendo observadas. Ou seja, se a gente não olha, elas agem de uma forma, e se a gente olha, elas agem de outra forma. Eu vou colocar um vídeo para a gente ver e para a gente entender melhor. Parece que o comportamento da matéria mecânica quântica é diferente quando olhamos para ela e quando não estamos olhando. Os cientistas realizaram esse experimento pela primeira vez há um século. Dispararam fótons de luz através de uma placa de metal com duas fendas. A luz atravessou os furos e atingiu uma tela atrás da placa. Eu vou demonstrar os resultados desse incrível experimento com um monte de bolas de beisebol e uma barreira que nós colocamos com 2 buracos. Normalmente, no mundo do dia a dia, se eu jogar bolas de beisebol através de um buraco ou de outro, elas formarão um padrão previsível numa tela que nós instalamos bem atrás da base. Elas baterão em um lugar ou em outro. Agora, vamos fazer esse padrão com um monte de bolas de beisebol. Vou usar esta máquina de lançar aqui. Lá vai a primeira. Vamos ver o que acontece. Nós podemos observar que as bolas bateram na tela em 2 montes distintos, numa linha direta, a partir de cada um dos buracos. Isso é natural, é o que esperamos. Mas quando vamos para o universo microscópico e usamos elétrons, que são 10 trilhões de vezes menores que bolas de beisebol, temos um resultado muito diferente quando realizamos esse experimento. Um padrão que você esperaria se as bolas fossem ondas passando pelos 2 buracos ao mesmo tempo e interferindo umas com as outras. Geralmente nós pensamos que os elétrons são partículas. Então, como é que eles podem exibir propriedades de ondas? Esses resultados eram desconcertantes. O elétron era uma partícula antes de ser lançado na tela. No entanto, formava um padrão na tela, como se esse único elétron tivesse passado pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Uma partícula microscópica pode se clonar espontaneamente no meio do caminho? Após anos de estudo, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ocorre. Provavelmente, o mais mágico na física quântica é que um objeto pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade, pode sentir as 2 fendas e passar por elas e pela mecânica quântica, sentir a estrutura das 2 fendas no experimento. Mas exatamente o que acontece e como ainda é debatido. Para tentar entender esse incrível resultado experimental, os cientistas decidiram observar como os elétrons individuais se comportavam quando passavam pela fenda dupla. Exatamente como uma partícula podia passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Os cientistas resolveram observar de perto o estranho comportamento desses elétrons ou outras partículas subatômicas ou até fótons de luz. Não importava, desde que fossem pequenos. Eles não apenas olharam onde batiam na tela. Eles também observaram o comportamento das partículas ao passarem pelos buracos. E aí viram algo incrível. Quando os cientistas estavam observando os buracos, os elétrons se comportavam como partículas e formavam um padrão igual ao das bolas de beisebol na tela. Mas quando os cientistas não estavam observando, os elétrons se comportavam como ondas. Formavam um padrão parecido com o padrão de interferência produzido por ondas numa tela. É muito estranho. O que você vê depende de você estar olhando ou não. Se estiver olhando, você vê o comportamento de partícula, como as bolas de beisebol. Se não estiver olhando, você vê um comportamento de onda. Mas não os 2 ao mesmo tempo.
Isso era nada menos que assombroso. A observação parecia mudar a natureza das partículas subatômicas. Misteriosamente, quando não estamos olhando, as coisas são ondas. Quando estamos olhando, elas parecem partículas. Então, até um elétron que parece uma partícula tem propriedades de onda quando não estamos olhando. O fato de que, quando não olhamos, o elétron parece atravessar os dois buracos. Mas quando olhamos, nós sempre o vemos passar por um buraco ou pelo outro. É chamado de enigma quântico. Como nossa decisão de observar algo muda como esse algo age. No entanto, as paradoxais conclusões do experimento da fenda dupla vão além. Recentemente, graças à tecnologia, os cientistas puderam realizar uma fascinante variação do teste. Seus resultados questionam nossa percepção do próprio tempo. Essa é uma versão high-tech do experimento da fenda dupla. Elétrons são lançados em direção a uma barreira com duas fendas. Mas os cientistas podem atrasar sua decisão de observarem os elétrons até depois de passarem pelos buracos, mas antes de baterem na tela. É como se eu estivesse num campo de beisebol e uma bola fosse atirada em direção à barreira com os buracos. Mas meus olhos estão fechados, então ela atravessa e se comporta como uma onda. Mas aí, no último segundo antes de atingir a tela, eu abro os olhos e decido observá-la. Nesse momento, os elétrons, em essência, tornam-se partículas. E aparentemente sempre foram partículas desde que saíram do canhão de elétrons. Então, é como se eles voltassem no tempo antes de passarem pelos buracos e decidissem passar por um ou por outro. Não pelos dois, como fariam se estivessem se comportando como ondas. Isso é loucura. Esse é o enigma. O que nossa escolha do que experimentar fazer determina o estado anterior do elétron. De um jeito ou de outro, nós tivemos uma influência nele, o que parece viagem no tempo. Os cientistas estão apenas começando a entender o que esses mistérios microscópicos significam para a viagem no tempo e a mudança do passado em nosso dia a dia. Eu quero agradecer a todos por terem assistido ao vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal porque tem sempre assuntos muito interessantes aqui. E a gente se vê no próximo. Até mais! Faz a gente pensar, não faz? Se os pensamentos podem fazer isto com a água, imagine o que os pensamentos não podem fazer com a gente.